Teve uma época que eu tinha um Fusca. Então eu e um amigo fomos para o Rio, nesse Fusca, passar um feriado, alguma coisa assim. Isso foi no início dos anos 70, período bem característico da história. E fiquei com esse meu amigo num hotel muito simples, em Copacabana. E um dia a gente estava saindo do hotel de manhã e encontrei no saguão com uma pessoa que eu conhecia, que era irmão de um amigo meu e que era muito jovem, participava de política estudantil e fazia umas campanhas e tal. E eu não sei até que ponto ele estava metido nisso, mas ele estava sendo procurado pela polícia do Exército, né? E eu conversei com ele, falei, como é que você está aqui? O que você está fazendo? Não, eu estou passando um tempo aqui, não sei o quê, eu não estava entendendo muito bem aquilo. Aí ele falou assim, você veio de carro? Eu falei, vim. Você vai para Belo Horizonte de carro? Vou, estou precisando de uma carona para Belo Horizonte. Eu vou sair daqui segunda-feira e tal. Assim, então eu vou arrumar umas coisas e tal, eu vou com você, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, mas por quê? Não, tá. Ele enrolou um pouco, depois ele foi falando. E ele estava lá, morando nesse hotel, porque ele não podia ficar em Belo Horizonte, porque ele estava sendo procurado pela polícia política. Então ele estava lá escondido. E não tinha como voltar a Belo Horizonte, porque ele tinha medo de tomar ônibus, de fazer qualquer movimento em que pudesse aparecer. Ele estava ali ele estava homiziado naquele lugar. Né? Então, bom, botei o rapazinho no carro, ele sentado lá no banco de trás e tal, a gente veio conversando na estrada e tal, nada de nenhuma conversa muito comprometida. Mas quando nós fomos chegando perto de Juiz de Fora, ele falou assim, aqui já está quase Juiz de Fora. Eu falei, já. Ele baixou no fundo do carro, assim, ficou no chão do carro, no banco de trás, para não ser visto por ninguém do lado de fora do carro. Eu falei, mas o que é isso? Não, porque o meu processo é aqui em Juiz de Fora, eu tenho medo de passar por aqui. Aí viajou até Barbacena, agachado no banco de trás do carro. Aí é que eu fui descobrindo o que era a história, né? Que ele estava muito comprometido nessa história e que estava com uma possibilidade imensa de ser preso mesmo. E o pai dele tinha um parente que era militar e que eles tinham tramado uma maneira de tirá-lo do país. Eles iam fazer ele sumir no Paraguai. Mas ele não tinha como sair do Rio e ir para Belo Horizonte, porque isso só podia acontecer lá em Belo Horizonte, essa fuga. E assim eu trouxe o menino para Belo Horizonte. Enfim, eu acho que salvei-o da prisão e muito provavelmente salvei até a vida dele, porque eu não sei quanto é que ele devia para esse pessoal e que tipo de cobrança eu queria fazer com ele. Possivelmente eu até salvei a vida desse rapaz. Então, eu tinha 19 anos em 84 quando foi confirmada a realização do Rock in Rio. Aí o que aconteceu? Deu aquele frisson total em todo mundo, né? Todo mundo querendo se organizar para ver como é que faria para descer para o Rio. Afinal de contas, assim, aquela história de um evento daquele tamanho, aquele espírito de Woodstock, de paz e amor, poxa, deu toda aquela sensação possível da gente querer viver isso aqui, né? Revisitar isso no Brasil. Então isso foi muito legal. Eu trabalhava, era o meu primeiro emprego naquela época, né? E eu fazia o meu estágio. E eu precisava arrumar uma história convincente para o gerente poder me liberar, para me ficar 3 dias sem aparecer, né? Ele percebeu porque eu tinha pedido para ele 3 dias, que eu tinha dito que eu iria para o Rio fazer uma entrevista, um trainee, para a TV Cultura de São Paulo, nos 3 dias que estava acontecendo o evento do Rock in Rio, né? Então ficou muito fácil de ter as conclusões dele. E lá no Rock in Rio, o Rock in Rio na cidade do rock, em Jacarepaguá, que até hoje é, mas naquela época não tinha nada dessa estrutura, né? Era um grande campo gramado que, com a chuva que estava caindo em janeiro, aquilo virou um lamaçal. E terrível. Um lamaçal tipo digno de Woodstock mesmo, né? Não sei se chegou àquele nível do Woodstock, mas era um lamaçal. Eu perdi, naquele lamaçal, no primeiro dia que eu fui, eu perdi um pé do meu tênis.
Aí no segundo dia eu falei, não vou de tênis, vou de chinelo, vai ser mais fácil. E sabe o que aconteceu? Eu perdi os 2 pés do chinelo. Eu voltei para casa descalço, pegando aqueles ônibus lá intermunicipal que tinham, né? Tipo esses ônibus de estádio mesmo, quando você volta do Mineirão, por exemplo. E o Rock in Rio, o grande barato assim, que eu acho que do Rock in Rio, que ele tinha todo um lado assim de pessoas. Você via ali gente de todo lugar, você via hermanos argentinos lá, você via os ingleses, você via americanos, você via peruanos, você via baianos, você via paulistas, você via pernambucanos, você via gaúcho, tinha gente de onde que você pudesse imaginar, tinha. Nós aqui de BH, cheio de gente de BH, e todo mundo ali muito disponível, muito com esse espírito, então tinha uma atmosfera muito, vai dar certo, a gente está vivendo uma coisa muito especial aqui, nesse momento, né? A gente ali ouvindo Queen, ouvindo Yes, né? Tinha som para todas as tribos naquela época, todo mundo podia ouvir o que queria. Então era uma noite muito especial. Então assim, a gente tinha certeza que aquilo ia dar certo, a gente tinha certeza que a gente estava ali, naquele momento, fazendo história. Meu encontro com o feminismo aconteceu bastante cedo, eu diria até, na verdade, no colégio, através de um blog que chamava Tumblr. Um blog, né? Mas o Tumblr era um site de blogs. Eram blogs, os Tumblrs. O Tumblr era uma rede de blogs, mas isso. Enfim. No meu primeiro ano do ensino médio, eu saí da Poli, fui pro colégio grande. E eu tinha essa melhor amiga que desenhava, e ela postava os desenhos dela no Tumblr. E aí eu achei o máximo, entrei também nesse negócio de Tumblr. E era uma rede, assim, que tinha... Era bastante algo do imaginário, assim, de uma menina de 15 anos em 2013. Então circulava GIFs, assim, muito artísticos. Circulava Lana Del Rey, esses meninos de banda indie, inglesa, essas coisas. E circulava também muito debate feminista no Tumblr. Então foi assim que a gente acabou tendo esse contato, assim, nós duas juntas acabamos vendo uma coisa ou outra, até que aquilo começou a chamar nossa atenção, assim, e a gente começou a falar sobre isso. E a gente começou a falar sobre isso e cada vez mais as coisas pareciam fazer mais sentido, assim. Então um dia a gente viu, por que a gente não pode chamar outra menina de vadia? Por que a gente chama outras meninas de vadia? Isso não pode acontecer. E isso foi sendo cada vez mais verdade. Por que a gente tem que ficar competindo pra ver quem é mais bonita? Não precisa disso. Por que a gente precisa engolir tanta coisa que nunca tinha passado pela nossa cabeça, até por a gente ser muito nova, eu acho, e que foi sendo cada vez mais verdade, e a gente começava a falar sobre essas coisas obsessivamente. Isso porque você viu essa nova postagem que eu li daquela blogueira, porque tinha algumas blogueiras do Tumblr que eram referências. E, tipo assim, elas, né, tinham páginas bastante badaladas, assim, com muitos posts, muitos textos, muitas coisas. E aí a gente, todo dia tinha uma coisa nova que alguém tinha postado, e aí isso também a gente ficava saindo do Tumblr, porque também o Facebook existia assim já essa onda começando a acontecer no Facebook, e a gente foi pra aí também. E aí tinha outras meninas do colégio que eventualmente foram sendo descobertas, assim, principalmente as meninas do teatro. A gente fazia parte do grupo de teatro do colégio, e aí o teatro também era só isso. E a gente falando sobre isso, a gente ia se aprofundando à medida que a gente passava mais tempo. E, sei lá, que a gente entendia mais, a gente ia percebendo outras nuances do que é o pensamento feminista, e a gente ia percebendo as interseções do feminismo com outras dimensões da política mesmo. Então foi nesse momento também que a gente começou a entender que existia política, assim. Foi uma vivência que ela veio muito atrelada a uma entrada da política na nossa vida, no nosso imaginário, na nossa cabecinha mesmo. Foi uma coisa bastante atrelada com a outra, esse descobrimento.
eventualmente cada uma foi indo para sua vertente, a gente começou a brigar, mas foi esse ano assim que foi um momento de euforia. Foi um momento de euforia com essa nova descoberta que tinha coisas muito erradas no jeito como a gente era tratada e que a gente podia mudar isso, que a gente não precisava aceitar. E o sentimento de ser realmente de alguma forma empoderada, assim, por esse conhecimento, simplesmente.